Olá, meu amigo, que bom ter você mais um dia aqui ligadinho conosco no canal Pregadores Adventista para a gente estudar a palavra de Deus. E essa semana nós estamos avidamente meditando, refletindo no tema A Vitória de Cristo sobre a Morte. Esse tema revela a garantia que nós temos, a certeza que nós temos da vida eterna. Porque se Cristo Jesus tivesse apenas morrido na cruz e a história tivesse terminado aí, o cristianismo seria como qualquer outra denominação, como o budismo, o islamismo, né? Mas não é assim que termina a história. A história termina mostrando Jesus Cristo ressurreto, vivo, completamente glorificado, como a primícia daqueles que dormem, como vimos ontem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns argumentos que podemos utilizar em nossa sociedade pós-moderna para apontar, para indicar que de fato Jesus Cristo ele ressuscitou. Então fique conosco até o final desse vídeo, deixe o seu like aí nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque nós temos hoje um tema extremamente relevante para a sociedade pós-moderna. Muito bem. Do ponto de vista moderno, não se acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Porque não se pode provar de forma racional e cientificamente que uma pessoa ela vai para a sepultura e depois de 3 dias de morto, essa pessoa ela sai da sepultura com um corpo melhor do que aquele corpo que entrou na sepultura. Nós não podemos provar isso de maneira racional e cientificamente. Nós que vivemos na era pós-moderna, né? A era que se exalta muito a razão, né? Em detrimento das crenças religiosas. Nós não podemos provar. Mas, se não podemos provar a ressurreição de Cristo de forma racional e cientificamente, nós podemos apelar para as pessoas que acreditaram ter visto Jesus Cristo vivo. E muitas foram essas pessoas. Nós vimos durante essa semana que ele passou mais de 40 dias se apresentando a muitas pessoas, comendo com pessoas, ali pregando para multidões. Ele passou mais algum tempo e ele foi visto por muitos, não muitas pessoas. Eu falei multidões, mas um grupo especial de pessoas. Nós não sabemos na sua totalidade quantas pessoas tiveram contato com Cristo ressurreto ali durante os 40 dias que ele passou aqui na terra. Mas a gente tem alguns argumentos aqui. Nós temos alguns argumentos aqui que podemos apontar. O autor da lição traz aqui pelo menos 3 argumentos que nós podemos utilizar com uma pessoa pós-moderna para apontar para ela sobre a importância dela crer na ressurreição de Cristo. Primeiro, os discípulos tiveram alucinações em que viram Jesus ressurreto. Então, se Jesus não ressuscitou, o que os discípulos viram foi uma alucinação. Seria isso mesmo? Um argumento para a gente apontar aí para as pessoas pós-modernas? Se Jesus Cristo, de fato, ele ressuscitou, ou alguns acreditam que ele não ressuscitou, porque não se pode provar de maneira racional e cientificamente. Então, o que os discípulos tiveram foram alucinações, né? Eles estavam delirando quando falaram que tinham visto Jesus Cristo. Será que foi isso? Ou talvez Jesus não morreu, ele apenas tenha desmaiado e depois de algum tempo ele recobrou a sua consciência, ele retomou a sua consciência após ter sido tirado da cruz. Será que foi isso que aconteceu? Alguns poderiam até dizer que tenha sido isso, mas há um terceiro item ainda que pode ser indicado, como algumas pessoas pressupõem. Jesus tinha um irmão gêmeo, que os discípulos eles confundiram com o Cristo ressurreto. Sabe que esses 3 argumentos, eles, embora sejam apontados em nossa sociedade pós-moderna, eles não conseguem apagar, não conseguem ofuscar a evidência histórica e muito forte de que Jesus Cristo ele ressuscitou. Bom, há uma citação que eu não poderia deixar
passar em branco aqui e não mencionar essa citação, porque ela está no livro O Desejado de Todas as Nações, livro de Ellen G. White, na página 632, e ela diz assim, ó: a voz que gritou na cruz, Tetelestai, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenou aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Louvado seja Deus por essa declaração. Essa declaração nos mostra que Jesus Cristo, quando estava na cruz, quando ele bradou a expressão está consumado, essa expressão foi capaz de trazer os mortos à vida. Alguns corpos de pessoas que dormiam no sepulcro ressuscitaram. E isso aponta para aquele dia, quando Jesus Cristo voltar, quando ele falar, quando ele bradar, as pessoas também sairão da sepultura. Sabe o que isso me faz entender? Me faz entender que Jesus Cristo, ele tem o poder sobre a morte. Se ele ressuscitou dentre os mortos, foi visto por muitos e está nos céus intercedendo por mim e por você, ele tem poder para libertar-nos da morte quando ele voltar. Eu acredito nessa verdade. Eu aceito essa verdade. E você acredita ou prefere ficar aceitando a ideia de que a alma ela é imortal? Bom, se a alma ela é imortal, não fazia o menor sentido Jesus Cristo ressuscitar pessoas. Ele mesmo ter sido ressuscitado e ter entrado nas cortes celestiais para viver eternamente. Nós preferimos aceitar a ideia de que quando uma pessoa morre, ela vai para a sepultura. E se ela morreu em Cristo, quando o seu comandante chegar, ele vai chamar para a vida. Não para sofrer novamente, não para ter uma vida de dificuldades financeiras e problemas sociais, como temos em nosso país, mas para ter uma vida eterna ao seu lado. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Espírito de Deus transforme a sua vida e que você aceite hoje que Jesus Cristo é as primícias daqueles que dormem e você estará com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe.